Maravilha! Maravilha! Até esqueci. Eu estou lendo um livro maravilhoso sobre as missões jesuíticas. Maravilhoso mesmo. Vou usar muito nas minhas aulas. Antônio, eu estava aqui pensando, mas será mesmo que existia regras na Companhia de Jesus para a criação das reduções? Eu fiquei nessa dúvida. Sim, professora Matilde. O estabelecimento de reduções foi algo muito bem planejado pelos jesuítas. As regras iniciais para isso foram dadas pelo primeiro provincial do Paraguai, Diego de Torres Bollio, nas instruções que elaborou em 1609 e 1610. Por certo, ele se inspirou nas doutrinas de Juli para elaborá-las, quando era missionário na província do Peru. 3 elementos são importantes nessas instruções: que as reduções estivessem em lugares com condições de moradia e de agricultura, que fossem distantes dos povoados de espanhóis e que estes não entrassem nos povoados de indígenas, e que fossem informadas por pessoas que a elas acorressem de modo voluntário, não forçadamente pela encomenda, assim como acontecia com as reduções franciscanas. Parte das instruções orientam o comportamento dos missionários, aplicando as regras e as constituições jesuíticas. Outra parte se refere à organização mesma dos povoados. Claro! Eu estava aqui pensando, mas quais seriam as orientações especiais que os jesuítas recebiam para trabalhar nas reduções? Querida professora Tilde, independentemente de estar longe dos olhos dos superiores, os missionários deviam manter o cotidiano de austeridade, como se estivessem em qualquer casa da companhia existente em qualquer parte do mundo. Para isso, eles eram forjados através de uma formação que punha na mais alta consideração a missão e seus destinatários, os indígenas. Em outras palavras, os jesuítas que fossem realizar missões entre os Guarani deveriam ser especialistas na questão indígena, estudando e aprendendo sua língua e conhecendo em profundidade o seu modo de ser. Outro elemento importante nas instruções de Torres Bollio era a necessidade de não deixar nenhum jesuíta desacompanhado na missão, para que um fosse o cuidador e o fiscal do outro no cotidiano. Também orientava que os missionários cuidassem de sua saúde física e espiritual, para que dessem conta de realizar um bom trabalho, alimentando-se adequadamente, dormindo o suficiente, não cometendo tantas austeridades contra o corpo, distanciando-se das mulheres indígenas, guardando a clausura nas casas, mesmo que fossem choças, tocando a campainha ao levantar, nos momentos de oração, nas refeições e na hora de dormir, para a edificação interna, mas também dos indígenas. Quer dizer, tinham de ritualizar o tempo, inserindo os indígenas numa nova forma de vivê-lo e precisavam dar o exemplo disso. Mesmo que embrenhados na selva, os jesuítas eram orientados a registrar o que faziam para dar conta aos superiores. Esses registros ajudavam depois a compor a carta anual que o provincial deveria enviar a Roma, mas também auxiliavam os superiores a tomar as melhores decisões sobre a gestão da província e da própria Companhia de Jesus. Claro. Mas eu estava pensando assim, quais as orientações que os missionários recebiam sobre o tratamento que deveriam dar aos indígenas? Veja bem, professora Matilde. Os jesuítas eram orientados a tratar bem os indígenas, a fim de ganhar a sua confiança, recompensando com agrados materiais e elogios
aos que melhor aprendessem a doutrina, aos que mais os ajudassem e também aos seus líderes, os caciques. Outra orientação recebida era sobre instituir aos poucos nas reduções a cultura da doação entre os indígenas, para atender quem não possuía condições de trabalho. Se bem que isso não foi tão difícil de implantar, pois os indígenas já praticavam a economia de reciprocidade antes da chegada dos missionários. Igualmente, eram orientados a não pedir nada dos indígenas para si, a menos que fosse algo de extrema necessidade. Pelo contrário, orientava-se que eles pagassem os indígenas quando recebessem algo, inclusive quando recebiam trabalhos deles. Diego de Torres orientava os missionários que inicialmente utilizassem a esmola recebida da coroa para o seu sustento e vestimenta, mas que depois cultivassem algodão para vestir a si e aos indígenas, e que plantassem hortas e chácaras para produzir o alimento do povoado e também para os espanhóis pobres que passassem pelo local, plantando milho, batata, mandioca, leguminosas e outros gêneros, criando gado grande e pequeno, assim como galinhas e porcos. Para que tudo isso fosse possível, os missionários eram orientados sobre a escolha dos lugares para a implantação das reduções, que deveria ser feita com muito cuidado, dando-se especial atenção para os caciques do lugar, para que apoiassem a criação dos povoados para o terreno, que tivesse boa guarda, com terra boa para o plantio e, de preferência, com abertura para o sul, por conta dos ventos, que não fosse alagadiço, que tivesse espaço para caça, pesca e com matas para a retirada de madeiras, com clima não muito quente, sem mosquitos. Orientava-se também sobre a maneira como o povoado deveria ser construído, nos moldes das doutrinas de Juli no Peru. Igualmente, orientava-se sobre a estrutura social, os cargos que deveriam existir nas reduções e a forma como os indígenas assumiriam esses postos, dando destaque para que os missionários tivessem uma interlocução especial com os caciques dentro da redução, pois se algum deles se desgostasse do trabalho dos jesuítas, retiraria do povoado todo o seu grupo. Orientava-se também que os missionários deveriam ter ao menos muita paciência e pulso firme para a erradicação dos hábitos ancestrais indígenas que se chocavam com os costumes cristãos. Para isso, eles deveriam aplicar os sacramentos e ensinar a doutrina sistematicamente aos indígenas. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio, professora Matilde. Foi um prazer conversar contigo. Até o próximo encontro. Agudjevt. Obrigado.